Você está se sentindo cansado, fadigado, sem ânimo? Então você tem que usar o polivitamínico Vitamix, que combate cansaço físico e mental, esgotamento físico e o desânimo. O Vitamix combate a impotência sexual. É isso mesmo que você ouviu. O Vitamix combate a impotência sexual em homens e mulheres. Ligue já 987763030 ou mande mensagem no WhatsApp 987763030 987763030. Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, para você que está nos assistindo aí na TV Metrópole, no canal 16, programa Manhã de Bênção, nesta sexta-feira. Eu sou Breno Almeida e hoje nós teremos uma programação super especial. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir testemunhos da glória de Deus, do que Deus está fazendo no Ministério Nova Vida, através da vida do nosso pastor Márcio Prado, pregando a palavra de Deus, orando, clamando a Deus pela sua vida. Então fica ligado que eu tenho certeza que a tua vida será grandemente abençoada e edificada através destes testemunhos. Também vamos ouvir daqui a pouquinho quadro Sem Papas na Língua, uma resposta de Deus para você. E também vamos ouvir a poderosa palavra de Deus com o pastor Márcio Prado. Então o programa hoje está recheado de coisa boa para edificar você. Mas eu quero convidar você para esse final de semana agora, hein? Domingo, pastor Márcio Prado estará em 3 oportunidades pregando a palavra de Deus e você é o nosso convidado todo especial a estar presente na igreja. Domingo pela manhã, 8h30 da manhã, é o nosso devocional. Domingo agora, hein? Lá na Vila Peri, na Cônego de Castro, 19h20, pastor Márcio Prado aguarda você para estar pregando a palavra de Deus. Você que é das regiões um pouquinho mais afastado de Fortaleza, é um excelente horário para você estar conosco. Começa cedo, termina cedo, nosso domingo pela manhã devocional. Também temos lá no Maracanaú à tarde, às 17h30, 5h30 da tarde, grande culto do Mover de Deus em Maracanaú. Avenida Padre José Holanda do Vale, 15h55, pastor Márcio Prado também prega a poderosa palavra de Deus. E novamente na Vila Peri, o segundo culto na Vila Peri é às 19h30, grande culto do Mover de Deus, também com o pastor Márcio Prado pregando a poderosa palavra de Deus. Você é o nosso convidado mais do que especial a vir viver com a gente essa fé. Agora nós vamos ouvir testemunhos da glória e do agir de Deus. Na sequência, eu estou de volta. O meu testemunho é aqui nessa igreja, o primeiro dia da campanha que o pastor nos chamou, nos reuniu diante ao altar. Eu tinha tive um pequeno desentendimento com um irmão meu já há 5 anos atrás. E eu não falava com ele, e nem ele falava comigo, e isso me constrangia muito. Então, no primeiro dia da campanha, eu fui, quando o pastor Márcio Prado falou que era por uma pessoa que pensasse tudo. Quando eu fechei meus olhos, eu vi ele. Não pensei, veio direcionado a ele. Até quando eu olhava assim de lado, eu via ele. Entende? Então, Senhor, eu me direcionei a ele no momento, né? Eu digo, Senhor, como é que eu vou fazer para pedir perdão ao meu irmão? Ele não queria nem me ver, entende? 5 anos eu nessa peleja. Então, eu orei. Quando eu cheguei em casa, eu orei, eu clamei. Eu falei pro meu esposo fechei meus olhos e tinha visto ele. Então, no outro dia, por volta de meio-dia, quando eu abria o meu celular, ele tinha me desbloqueado. E tinha feito um texto, glória a Deus, aleluia. Eu não tive palavras, eu não sabia nem, no momento eu tive medo até de ler. Sim, então quando eu me ajoelhei e orei e chorei muito mesmo, e comecei a ler quando ele me pedia perdão por tudo que tinha acontecido, que nós éramos uma família, que nós não tínhamos mais idade para estar nesse constrangimento disso e aquilo, e a gente sabe
que Deus é maravilhoso, né? E depende muito da fé. E hoje em dia a minha fé é incondicional a qualquer outra coisa. Aleluia. Tá entendendo? Então, eu quero dizer para as pessoas que não há outro Deus. Eu venho de outras religiões, que aqui outro dia eu vou contar mais um pouco, e onde eu pensava que... Não sei nem o que eu pensava. Sei que quando eu cheguei na igreja, que me reconciliei com Jesus, eu vi que não há outro, só Deus, só Jesus. Foi Ele que morreu por nós, derramou o sangue por nós. Então nós devemos muito a eles. Então eu agradeço por essa oportunidade, que é por meio do testemunho que a gente pode ganhar outras almas. Isso. Né? Então esse é um pequeno testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Logo de cara, de imediato, Deus me mostrou com a oração diante ao altar, aqui na igreja Nova Vida, e eu clamei e eu vi o meu irmão presente a mim. Então, no outro dia, olha como Deus é fiel, no outro dia, entende? Eu recebi essa mensagem dele, pronto, de lá para cá, ninguém se separou, todo dia só paz. Glória a Deus. E é por meio disso que eu peço às pessoas, irmãos, que se tiver alguém com algum rancor de alguém, antes de pedir alguma coisa ao Senhor Jesus, vá lá e peça perdão. Mesmo que Ele não te perdoe, mas Deus está vendo e você está fazendo a sua parte. Viu? Então agradeço aqui essa rica oportunidade. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Bom dia, a paz do Senhor, povo de Deus. Como o Breno já falou, né? Eu sou de outro ministério, me congrego noutra igreja, mas venho acompanhando os dias de quinta-feira aqui na igreja com o pastor Márcio Prado. E o meu testemunho é que a minha filha, quando tinha 15 anos, fez uma cirurgia no tumor, já tinha um tumor no ovário direito. Então, a gente vem acompanhando ela, né, desde 2015. Aí, quando foi esse ano, a gente renovou todos os exames e deu outro cisto no outro ovário. E o cisto já estava muito grande, né? E a gente com medo, como eu já tinha perdido o outro, para não perder o outro ovário, quando a gente fiz a campanha, quando a gente foi fazer o novo exame, aí Deus tinha dado a cura da minha filha. E não tinha mais o cisto no outro ovário, né? Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, só recapitulando aqui, tinha um cisto, vocês sempre fazendo os exames e tudo, de repente apareceu outro cisto, e aí a senhora buscando, perseverando, orando na campanha, fez outros exames e tá aí o antes e o depois ela curada. Curada para a honra e glória do Senhor, né? Mas já tinha perdido o outro ovário direito, né? Então, a gente ficou com medo dela perder também o outro ovário, porque você sabe, as mulheres sem um ovário não podem ter filhos, né? Então, ela chorou muito, né? Eu disse, minha filha, vamos confiar em Deus, que Deus vai dar a vitória, né? Glória. E a gente orando, vim aqui para a campanha, né, buscando a Deus, e quando o pastor orou e disse assim, onde você tiver uma enfermidade, põe a sua mão, e eu pus a mão no ovário aqui, onde a gente, né, então eu busquei, meditei nela, que ela ia ser curada naquele dia. Para a honra e glória do Senhor, fizemos exame, não tinha mais o cisto no outro ovário. Aleluia. Amém? E hoje ela está com 17 anos. Ô, glória! É isso aí, esses testemunhos que você acabou de ver aqui na programação do Manhã de Bênção, Deus também vai fazer assim na sua vida, na sua família. Vem buscar a Deus, vem ouvir a poderosa palavra de Deus no Ministério Nova Vida nesse domingo, hein? Pela manhã, 8h30 da manhã, devocional. Vila Peri, Cônego de Castro, 19h20. Em Maracanaú, às 17h30, 5h30 da tarde, Avenida Padre José Holanda do Vale, 15h55. Novamente na Vila Peri, às 19h30, Vila Peri, Cônego de Castro, 19h20. Agora, nós vamos ouvir o quadro que é um sucesso, Sem Papas na Língua, o quadro a qual o pastor Márcio Prado responde os questionamentos, as dúvidas, as inquietações do coração, as pessoas mandam as suas perguntas e o pastor Márcio Prado responde à luz da palavra de Deus. Quadro Sem Papas na Língua, na sequência uma mensagem poderosa, uma palavra de Deus para o teu coração com o pastor Márcio Prado. A primeira pergunta que eu recebi, Brena, isso há muitos anos, primeiro dia no programa diário, naquela época a gente abria os telefones, né? E a pessoa conversava com a gente pelo telefone. E a primeira pergunta foi, pastor Márcio Prado, uma crise financeira destrói um casamento? Abala um casamento? Claro que abala. E ali eu respondi, por quê?
Abala porque afeta o relacionamento com os filhos. Abala porque afeta o relacionamento íntimo do casal, a vida conjugal do casal. Abala porque mexe com a questão do temperamento, do comportamento. O camarada vive nervoso, estressado 24 horas por dia. Ele vive estressado e ele oprime a esposa. Tem maridos que oprimem. Tem maridos que estão vivendo, quando eles estão vivendo pressionados, eles são pressionados e ele vai lá e desconta na esposa. Ele vai lá e desconta nos filhos. A mulher também vive no alto nível de estresse. Como é que a pessoa vai manter a sua espiritualidade vivendo num inferno desse? Então é claro que abala. É claro que abala. É lógico que eu tendo um profundo relacionamento com Deus e tendo vida espiritual, eu posso ter paz no meio da guerra. Eu estando nesse nível de espiritualidade, eu posso ter paz no meio da guerra. O apóstolo Paulo disse, eu sei padecer necessidade, eu sei viver na escassez e sei ter em abundância. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não era casado, era solteiro, né? Então, todas as suas aflições e tribulações e perseguições diziam respeito ao seu ministério, ao seu chamado, ao seu trabalho ministerial na obra de Deus. Ele não tinha um filho passando fome para se preocupar, né? Ele não tinha uma esposa no ouvido dele reclamando da vida, né? Ele era sozinho, né? Então ele dizia, ó, eu aconselho os homens a ficarem como eu, solteiros, mas aquele que não pode se case. O apóstolo Paulo mesmo disse isso, né? Ele tinha uma certa disponibilidade, porque ele não, familiarmente, ele era viúvo. O apóstolo Paulo era viúvo, ele era viúvo. E familiarmente ele não tinha uma pessoa para se preocupar, né? Nem filhos, a Bíblia não relata filhos do apóstolo Paulo. Então, assim, é diferente. Mas você passar necessidade com filho, eu passar necessidade sozinho, Breno, eu passar fome sozinho, eu enfrentar a luta sozinho, é uma coisa. Eu passar necessidade com filho, é outra coisa. Eu passar necessidade com a minha esposa, vendo ela sofrendo, e sofrendo e reclamando, e exigindo uma mudança com família, é outra situação, né? É outra situação. Então, assim, afeta, abala a vida espiritual, porque nós não nos tornamos anjos ainda. A gente não virou anjo, nem vamos virar anjo. A gente não virou anjo, né? E, assim, a gente ainda vive hoje tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que sustentar a família. A gente não vive só para o reino, só para a obra, né? A gente não vive enclausurado numa fazenda, num local, só plantando, colhendo e se preocupando só com as coisas espirituais. A gente vive inserido numa sociedade e a gente enfrenta luta e tribulação todos os dias. E é importante a gente ter paz no meio da guerra, é importante a gente se manter no alto nível de espiritualidade para ter paz, para ter paciência, para ter alegria, para ter graça, para ter entusiasmo, mesmo com problema, com aflição, com tribulação e perseguição, a gente conseguir estar firme e cheio de esperança e de alegria e aguentar a pancada e suportar a luta. É importante? É. Mas aí, quando essa situação de pressão, de estrangulamento, de escassez se tornar algo que não é uma fase que passa, mas é algo permanente, isso com certeza vai afetar a tua espiritualidade lá na frente. Você não vai, lá na frente você vai ter dias que você vai estar bem caidinho, porque isso vai te afetar. Por quê, pastor? Porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida, você viver nesse sofrimento constante, nesse enforcador que não alivia, o pé no pescoço que não alivia. Isso não é propósito de Deus para a sua vida. Você acredita que é, Ben? Para a minha vida ou para a sua, propósito de Deus, você viver com o pé no pescoço ali 24 horas por dia, o pezão no teu pescoço ali te acolchando 24 horas por dia, isso é propósito de Deus para a sua vida? Não é. Propósito de Deus para a sua vida é você ter para dar e não precisar pedir emprestado a ninguém. Ter para dar e não precisar pedir emprestado a ninguém. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. É você ser cabeça e não ser cauda. É uma pessoa precisar e sua geladeira está cheia.
Ô, me empresta aí ô, irmão, me arranja aí 1 quilo de arroz. Me arranja aí 1 quilo de feijão. Ô, irmão, me arranja aí uns 4 ovos para eu fritar para meus filhos. Tá todo mundo passando fome lá em casa. Meu irmão, não vou te emprestar, não. Vou te dar. O que é que você tá precisando? Vou juntar aqui uma feira para você e vou te dar. Você ter para dar e não você viver mendigando e viver uma situação de miséria. Essa não é. Garanto para você, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem está feliz? Amém. Aproveite e olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que bom que você está aqui, que bom que você veio, e dê um sorriso para essa pessoa. Diga assim para quem está perto de você: seus pequenos gestos, suas pequenas atitudes, suas pequenas iniciativas revelam muito a respeito do seu caráter e das suas motivações para um Deus que tudo vê e tudo sabe. Amém? Você está me ouvindo? É muito bonito quando eu vejo a igreja de pé adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Nós temos uma irmã aqui na nossa igreja, que ela, para mim, é um exemplo. Às vezes o pastor também chega na igreja cansado, o pastor também fica doente, o pastor às vezes passa a noite em claro. O pastor não é um super crente, amém? E existem pessoas que inspiram a gente, existem pessoas que são fonte de inspiração para a gente. E essa irmã, ela só tem uma perna. Ela vem de muletas para a igreja. Ela é deficiente. Mas enquanto muitos jovens ficam sentados lá atrás com o celular na mão na hora do louvor e da adoração, ela está aqui de pé, em cima de uma perna só, adorando ao Senhor. Aí me diga uma coisa: como Deus vai olhar para ela? Porque nós estamos no culto, e nós viemos aqui para quê? Para cultuar a Deus. Amém ou não amém? Eu não entendo pessoas que chegam no culto e ficam sentadas lá atrás com o celular na mão. Eu não consigo entender. Eu fico vendo pelas câmeras e dizendo: meu Deus, que pena. Porque na hora do louvor você pode ser curado, na hora da adoração, quando você derrama seu coração, quando você derrama a sua vida na presença de Deus, o pastor nem começou a pregar e você já alcançou o que você veio buscar. Amém ou não amém? Então, por favor, mude a sua atitude, porque você mudando a sua atitude, Deus começa a mudar a sua vida e a sua realidade. Vamos fazer uso da palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. A partir do versículo 17. Capítulo 21, a partir do verso 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Desceu até lá para tomar posse dela. Dirás a ele: assim diz o Senhor, não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: achei, porque te vendeste para fazer o que é mal, te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Amém ou não amém? Até aqui está ótimo. Por favor, sente-se. O objetivo desse tema, o
tema hoje é inveja, e é um tema que é atrativo para muitas pessoas. Não é que você viva, olha para cá, não é trazer sobre a sua vida, olha para cá, esse vitimismo, não é embutir em você um trauma, um complexo do perseguido, daquela pessoa que colocou na cabeça que todo mundo tem inveja de você. Pastor, na minha família todo mundo tem inveja de mim. Pastor, no meu trabalho todo mundo tem inveja de mim. Eu sei que ninguém gosta de mim, eu sei que todo mundo quer ver a minha ruína e a minha destruição. O objetivo não é esse. Amém? O objetivo é trazer alguns princípios que podem ajudar você a lidar com as realidades da vida. É trazer alguns princípios que podem ajudar você a vencer a maldade dos homens. É trazer alguns princípios que podem ajudar você a dar um passo acima para viver em outro nível de espiritualidade. Esse é o objetivo. A inveja é algo real. A inveja é algo que existe escondida, camuflada na vida de muita gente. Eu acredito e peço a Deus para que aqui não tenha ninguém invejoso. Mas a inveja existe. E para quem não sabe, o maior de todos os invejosos é Satanás. Amém ou não amém? Se achou iniquidade nele. Ele era o querubim ungido. Ele era e possuía uma classe única de anjo. Não existia absolutamente nenhum anjo semelhante a ele. Existem os querubins, os serafins, enfim. Mas querubim ungido é uma classe única de anjo. Ele era maestro da orquestra de Deus. Ele era perfeito em formosura. Até que um dia se achou nele iniquidade, se achou nele maldade. Porque ele olhou para Deus e disse: eu posso ser melhor do que você. Ele olhou para Deus e disse: eu posso fazer melhor do que você. E ele conseguiu contaminar, ele conseguiu envenenar uma terça parte dos anjos e provocou uma rebelião na eternidade, a ponto de Deus expulsá-los do céu. Por quê? Porque ele cismou, ele quis tomar o trono e a glória de Deus para ele. Você está me ouvindo? Ele quis tomar o trono e a glória de Deus para ele. E ele é invejoso na sua essência. Ele é invejoso na sua natureza, no seu caráter. Ele odeia você. Ele tem inveja de você. Ele tem inveja porque você oferece para Deus uma adoração que ele nunca terá daqueles que o servem. Amém? Ele nunca terá essa adoração. O feiticeiro não vai adorá-lo. O feiticeiro vai adorá-lo pelo que ele tem, pelo que ele pode fazer. Mas um feiticeiro jamais vai adorá-lo pelo que ele é. E o crente que serve a Deus, ele não adora a Deus por aquilo que Deus tem, ele adora a Deus por aquilo que Deus é. Você está me ouvindo? Eu não adoro a Deus porque Ele pode me curar de um câncer. Eu não adoro a Deus porque Ele pode me libertar de uma situação difícil na minha vida financeira. Eu não adoro a Deus apenas porque Ele cuida da minha vida ou Ele cerca a minha casa. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Me dando ou não me dando, fazendo ou não fazendo, abrindo a porta ou fechando a porta, falando ou fazendo silêncio, eu vou adorá-lo.
Não tem aquela palavra do profeta que diz: mesmo que não haja fruto na videira, nem os campos não produzam alimento, mesmo que as ovelhas sejam exterminadas dos currais, e não haja fruto na vide, todavia eu adorarei ao Senhor. Eu louvarei ao Senhor. Não tem essa música? Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, na beleza da sua santidade, porque Deus é bom. Mas o inimigo fica doente quando vê um crente na luta, na dificuldade, na peia, na peleja. Um crente vivendo debaixo de pressão, de perseguição. Um crente que passa pelo deserto, um crente que passa pelo vale. Aquele crente que está com o filho na UTI. Aquele que está desempregado e o filho pede pão e ele não tem. Aquele que está passando o pior momento da sua vida. E mesmo assim, dobra o seu joelho, levanta as mãos e diz: porque Ele vive, posso crer. É assim que você derrota o inferno. Porque o inimigo não entende como é que o crente vivendo debaixo de uma peia, de uma peleja, de uma perseguição, de uma dificuldade, quando ele tem motivos para chutar o balde, para murmurar, quando ele tem motivos para se desviar e errar, e mesmo assim ele adora esse Deus. Isso faz o inferno cair por terra. Isso faz o inferno cair por terra. Quando a gente olha para essa passagem que nós acabamos de ler, a gente vê a história de um homem maligno e invejoso. Um rei de Israel, reinava em Samaria, um rei chamado Acabe, casado com uma mulher terrivelmente maligna, chamada de Jezabel. Acabe era rei, e como rei ele era rico. Como rei ele tinha muitos bens, como rei ele tinha muitas terras, muitas posses, muitas propriedades. Ele era um homem que tinha e que estava acumulando suas riquezas, seus tesouros, mas Acabe não estava satisfeito. A sua alma era uma alma inquieta, perturbada. Sua alma era uma alma cheia de inquietação. Nada poderia lhe satisfazer plenamente. Ele queria sempre mais. Então ele olha e ele fica obcecado pela vinha de um homem chamado Nabote. Ora, a vinha de Nabote ficava na vizinhança do seu palácio. E ele olhava para aquela vinha e pensava: que vinha próspera, que vinha produtiva, que frutos são produzidos nessa vinha. Eu quero essa vinha para mim. Mas a vinha de Nabote, para Nabote, era algo inegociável, porque era sua herança, lhe pertencia por direito. Era algo que para ele não se negociava, não se vendia, não se podia trocar, não se podia se desfazer dela, porque era sua herança. Mas aquilo que para Nabote tinha valor, para Acabe era apenas um desejo, para Acabe era apenas o seu sonho de consumo. Então Acabe oferece trocar a vinha de Nabote em outras vinhas, em outras terras, oferece dinheiro para Nabote, olha para cá, para comprar a sua vinha, e Nabote se recusa. Nabote diz: eu não posso vender, eu não posso me desfazer, é a minha herança, é a herança dos meus pais, e eu não posso me desfazer. Aqui está a minha vida, aqui está a minha história, aqui está a minha família, aqui estão os meus filhos, aqui estão os meus netos, todos nós sobrevivemos dessa vinha, não posso me desfazer dela, obrigado. Então Acabe fica furioso, fica transtornado, frustrado, decepcionado. Chega em casa triste, não janta, não come, com aquele semblante de alguém que está decepcionado.
Então a sua mulher, Jezabel, chega e diz assim: o que você tem? Você não jantou, não comeu? Está aí todo engurujado, foi que houve? Acabe disse: rapaz, eu ofereci um dinheirão para Nabote, ofereci terras e outras vinhas, porque a sua vinha, aqui vizinho, para mim era uma ótima aquisição, e ele não quer. Então Jezabel fica furiosa e diz assim: tu não é o rei, tu pode fazer e desfazer, tu não é o rei, tu pode mandar e desmandar, te preocupa não, esfria a tua cabeça, eu vou te dar a vinha de Nabote, eu vou entregar a vinha de Nabote nas tuas mãos. Então Jezabel cria uma conspiração maligna, conversa, manda cartas para algumas pessoas bem-sucedidas que fazem parte do seu conchavo, do seu ciclo, e trama a morte de Nabote. Ela manda que contrate 2 testemunhas que levantem um testemunho falso contra Nabote diante das autoridades da cidade, e como condenação do pecado de Nabote, ele seja executado, apedrejado. Então eles conseguem armar todo o circo. Coitado Nabote, inocentemente é julgado por crime de rebelião, por crime de ofensa, por crime de murmuração, de blasfêmia contra Deus e contra o rei. Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Quem é capaz de provar isso? As 2 testemunhas chegam compradas, chamadas na Bíblia de filhos de Belial, filhos do demônio. Eles chegam e dizem assim: eu vi ele blasfemando, eu vi ele blasfemando contra o rei, contra as 2 testemunhas. Então, qual é a pena de Nabote? Leva ele para fora da cidade e podem apedrejar até a morte. E Nabote cruelmente, perversamente executado. E o plano de Jezabel dá certo. A notícia chega no palácio para Jezabel. Jezabel corre para Acabe e diz: ei, pode comemorar, a vitória é nossa, a vinha é sua. Vá lá e tome posse da sua vinha. Então Acabe desce todo satisfeito e vai até a vinha de Nabote, para na vinha ele dar uma volta, olhar bem e dizer: isso tudo aqui é meu agora. Ah, que mulher maravilhosa é essa, deu tudo certo. Só que às vezes as pessoas esquecem de um fator chamado Deus. Amém? Diz aí: Deus vê tudo, Deus sabe tudo, e Ele é justo, Ele é justiça e juízo. Alguém está me ouvindo? Então Deus diz para o profeta: desce até lá, vai até Samaria, vai até a vinha de Nabote, vai encontrar lá, Acabe está lá agora, vai até lá agora, e diz o que eu vou mandar tu dizer. Deus manda o profeta ir até lá. Então Elias vai até a vinha. Quando ele chega na vinha, ele dá de cara com Acabe, Acabe dá de cara com Elias. E eu acredito que Acabe, quando viu Elias, ficou pálido. Elias não tinha medo de Acabe. Então Elias chega: olha, Nabote, tu está comemorando, mas assim diz o Senhor: no mesmo lugar, na mesma calçada, aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, naquele mesmo lugar, os cães lamberão o teu sangue também. E Acabe, podendo ter o seu espírito sendo tomado de um temor, de um pavor, podendo olhar para o profeta e dizer: esse que está me dizendo a verdade é meu amigo, esse que está me dizendo a verdade, ele quer o meu bem, esse que está me dizendo a verdade, ele quer o meu conserto, a minha regeneração. Ele olha para aquele profeta e diz: vieste atrás de mim, meu inimigo.
ele chama o profeta de seu inimigo. Amém ou não amém? E tudo aquilo que foi profetizado a respeito de Acabe e de Jezabel se cumpriu. Aconselho você depois a ler a Bíblia e ver o final da história de Acabe e de Jezabel. Aí eu separei aqui 3 princípios para hoje, que o tempo não nos permite avançar mais. Mas acredito que é o que Deus tem para nos entregar hoje, agora, nesse momento. Em primeiro lugar, olha para cá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a gente vive em uma sociedade doente, em que a gente precisa ter discernimento para não se contaminar. Alguém está me ouvindo aqui? A gente vive numa sociedade hoje que é uma sociedade doente, porque ela é muitas vezes movida por esse sentimento de insatisfação e de inveja. Hoje os crentes estão mais prestando atenção na vida dos outros do que na sua própria vida. Estão olhando mais para o casamento da outra, para o seu casamento. Estão prestando atenção mais na vida, no que os filhos dos outros estão fazendo, no que o teu filho está fazendo. Esse negócio hoje, olha para cá, de rede social, de Face, de Instagram, que por um lado profissionalmente pode ser algo bom, é como qualquer ferramenta, pode ser uma chave de fenda, pode tirar você de um prego, mas uma chave de fenda pode ser usada para matar uma pessoa. Alguém está me ouvindo aqui? É uma ferramenta, ela pode ser usada como qualquer ferramenta para o bem, e pode ser usada para o mal. Com uma faca você pode cortar os bifes para fazer o almoço, e com a faca você pode matar uma pessoa. Então, eu sei que tem gente que usa o Instagram para trabalhar, usa o Face para trabalhar, mas eu estou falando de pessoas que isso se transformou numa cadeia espiritual, isso se transformou num vício, em que muita gente não tem tempo para jejuar, não tem tempo para orar, não tem tempo para a palavra de Deus, não tem tempo para ler a Bíblia, porque está obcecado. Chega na igreja e não consegue nem desligar o celular, está obcecado aqui, para ver a vida do outro. Fulano está viajando, não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para me pagar. É a mulher que o marido está com 10 anos, separou dela, já vive com outra. Ele está levando a outra para o Chico do Caranguejo. Nunca me levou para comer caranguejo no Chico do Caranguejo. Agora vive aqui. E você fica olhando para a vida do outro, achando que aquilo que o outro está colocando na rede social é verdade. Porque muita gente coloca na rede social aquilo que não existe, que não vive. São pessoas que mostram um cenário, sabe? Chega no aeroporto para deixar alguém e diz assim: gente, estou aqui no aeroporto, estou viajando. Um dia desse, uma criatura lá do Pirambu chegou lá em cima da Serra da Palmácia e diz: gente, eu estou aqui na Europa, na França, olha como é bonita a paisagem. Estava lá na Palmácia. E um monte de gente colocando: ah, mulher, tu foi bater na Europa, que inveja, como é que tu conseguiu isso? E aí você fica poluindo a sua vida com lixo, perdendo o seu tempo com coisa inútil, esquecendo de viver a sua própria vida, e seus projetos, e seus objetivos, para ficar olhando para a vida do outro. Você está me ouvindo? Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí para quem está perto de você: presta atenção. Mais alto, presta atenção. Você precisa prestar atenção em você, no que você tem, naquilo que Deus já te deu, naquilo que Deus já fez na sua vida. Amém ou não amém? Porque senão a gente embarca nessa onda de achar que os outros têm a vida perfeita e só a sua que não presta.
Amém ou não amém? Tá aquela pessoa, olha para cá, aquela pessoa que vive um casamento infeliz, o marido atolado nos vícios, na pornografia, na prostituição, mas aí vai para um casamento de um parente, está ali ele todo bonitão, bate uma foto ali do lado da mulher, a mesa cheia, aí você olha assim, como eu queria ter um casamento desse, como eu queria ter uma vida dessa. São pessoas com a vida completamente destruída, postando nas redes sociais aquilo que elas não têm e que elas não são, postando uma felicidade que não existe no mundo real, que só existe no mundo da fantasia, e tudo isso é produzido para impressionar um monte de besta que não tem o que fazer, porque passa o dia no celular olhando o Face e o Instagram dos outros, prestando atenção na vida dos outros. Alguém está me ouvindo aqui? Amém ou não amém? Diz aí, preste atenção na sua vida. Deus tem objetivos, Deus tem propósitos, Deus tem uma herança para você, Deus tem sonhos, Deus tem projetos, e você está perdendo o seu foco. Preste atenção mais na sua vida. Alguém está me ouvindo aqui? Eu sei que para muita gente entra por um ouvido e sai pelo outro. Diz aí, valorize o que é seu. Eu sou vítima desse complexo maligno. Meu pai tinha um vizinho que era bodegueiro, como meu pai tinha uma bodega, e em frente à bodega dele tinha a bodega do Zé Milton. Era o Orion e o Zé Milton. Se o Zé Milton acordar às 5 horas, meu pai acordava às 4h30. Meu pai acordava mais cedo e dizia, bom dia Brasil, já para provocar o Zé Milton. Eles eram amigos e rivais ao mesmo tempo. Tudo do Zé Milton era melhor. Os filhos do Zé Milton, os meninos, o menino do Zé Milton é muito estudioso. Esse aqui é um vagabundo que não quer nada com a vida. Esse aqui é um preguiçoso. E esse complexo, e essa coisa de ficar depreciando, humilhando, desvalorizando, essa insatisfação, a esposa nunca é boa o suficiente, o marido nunca é bom o suficiente, essa ilusão de querer um bom sem defeito. Por favor, olhe para quem está ao seu lado e diga isso, bom sem defeito não existe. Fala de novo para ver se essa pessoa entende isso. Bom sem defeito não existe. Você está me ouvindo? Não idealize algo que não é real. Eu quero um marido perfeito. Você não vai achar nunca. Eu quero uma esposa perfeita, casamento perfeito, filhos perfeitos, família perfeita. Isso não existe. O marido pode ser bom e ao mesmo tempo que ele é bom, ele é uma pessoa cheia de problemas e cheia de defeitos. Alguém está me ouvindo aqui? Isso não é motivo para você, isso não te dá motivo, olha para cá, para você desonrar a sua esposa, para você humilhar a sua esposa na frente dos outros, ou então para quando você está com ela em particular, aquela ali é que é mulher, caba de sorte, aquele ali casou com a mulher de verdade. Meu Deus. Diz aí, sua família é a sua herança. Valorize o que Deus te deu. Não seja um coveiro, um enterrador de sonhos, de autoestima. Diga isso, as suas palavras, elas têm poder para adoecer, para envenenar, para amaldiçoar, e as suas palavras podem ter poder para curar e para restaurar. Seja a boca de Deus, valorize aquilo que é seu. Droga de casamento,
droga de vida, miséria de vida, tudo para mim dá errado, nada para mim presta. Que miséria de vida é essa? Meus filhos só me dão tristeza e decepção. E quanto mais você fala, mais você atrai o maligno, mais coisas malignas acontecem, porque você é um profeta do mal dentro da sua casa. Amém ou não amém? Eu louvo a Deus pelos filhos que Deus me deu. Não estou dizendo que eles são perfeitos, nem eu sou um pai perfeito, mas eu sou o pai que eles têm, com todas as imperfeições. Amém? Eles são os filhos que Deus me deu. Então, para mim, na minha opinião, são os melhores filhos do mundo. Amém ou não amém? Então, se eu tiver que falar dos meus filhos, eu vou falar, eles são inteligentes, são capacitados. Diz aí, valorize o que Deus te deu. Comece a valorizar o que Deus te deu. Alguém está me ouvindo aqui? Comece a olhar para a sua vida, comece a olhar para a sua casa, comece a olhar para a sua família como um projeto de Deus para a sua vida, como herança do Senhor para a sua vida. A sua família é a sua vinha de Nabote. Não precisa ela ser grande, mas o inimigo está furioso porque ele quer destruir a sua vinha. Como Acabe disse para Nabote: Nabote, olha Acabe. Acabe disse para Nabote: Nabote, essa tua vinha, eu quero destruir ela para fazer uma horta. Pode olhar no texto bíblico. Amém ou não amém? Diz assim: não deixe o inimigo descaracterizar o propósito e o sonho de Deus para a sua vida. Sua família é a sua herança. Alguém está me ouvindo aqui? Sua família é a sua herança. Pode não valer para os outros, mas vale para você. O seu filho pode não valer para os outros, mas é seu filho. Uma amiga pode chegar para você e dizer: mulher, bota um par de chifre nesse homem aí. Homem só se ajeita quando leva chifre. Bota um par de chifre nele. Dá um pé na bunda dele aí, se acaba logo esse casamento. Não é o casamento dela, não é a família dela, não são os filhos delas que vão sofrer. Para ela não está nem aí para dar um conselho desse. Mas aquele que quer seu bem, que é profeta de Deus, vai dizer: lute pelo seu casamento, lute pela sua família. Alguém está me ouvindo aqui, Nova Vida? Então diz aí: valorize suas pequenas conquistas. Diga isso: valorize suas pequenas conquistas. Por que isso é importante? Porque você não dá lugar para insatisfação. Você não dá lugar, sabe para quê? Para ingratidão. Em vez de você dizer: aluguel come no prato, aluguel é uma desgraça. Acaba com isso. Glória a Deus, esse mês eu paguei meu aluguel, mês que vem eu vou pagar, e um dia eu vou ter a minha casa própria. Valorize as suas pequenas conquistas. Diz assim: tudo aquilo que chega só chega porque Deus permitiu que chegasse. Valorize isso, louve a Deus. Valorize os seus pequenos começos. Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí: a gente começa pequeno. Diga isso. A gente começa por baixo, mas Deus é fiel. Você não precisa ter inveja da prosperidade do ímpio. A Bíblia diz que o ímpio é como a palha que o vento espalha. Então valorize os seus pequenos começos. Valorize aqueles que são a sua herança. Segundo princípio, olha para cá. Segundo princípio: não queira aquilo que não lhe pertence. Diz isso, esquece. Diz: esquece. Não queira aquilo que não te pertence.
não te pertence por direito. Amém ou não amém? Então, uma moça chegou para mim e disse: pastor, eu estou apaixonada por um rapaz, que eu estou orando, estou pedindo a Deus, estou fazendo campanha. E assim, pastor, vou contar a história. Ele vive com a mulher dele, mas é um casamento de aparência. Ele vive uma vida infernal. Ele já teve problema com ela já traiu ele já traiu ela. Aí ela esperava o que de mim? Eu disse para ela: não interessa, minha filha, ele não é seu. Então, em vez de você querer destruir a família dele, ore para o casamento dele ser restaurado. Ore para que Deus cure a vida conjugal dele. Então não queira que Deus passe pano. Não, olha para cá. Porque no meu caso, na minha situação, pastor Márcio, é diferente. Não tem situação diferente. Deus não vai abrir exceção para mim, nem exceção para você. Nada justifica você querer tomar posse daquilo que não é seu. Você está me ouvindo? É o marido da outra, se ele é feliz ou infeliz, se o casamento dele está em crise, se ela traiu ele ou não traiu, se ele traiu ela, não interessa para você. É a família dele, é o casamento dele. Deus tem algo melhor para você. Acabe trouxe mais uma maldição para a sua vida quando ele quis aquilo que não era dele. E eu sei que isso magoa, eu sei que isso entristece um monte de gente que chega aqui com a vida desmantelada e quer um pastor que passe pano. O cara vem lá da outra igreja, como muitos que aparecem por aqui. Lá na outra igreja, no outro ministério, o pastor se apaixona pela menina do louvor. Aí separa o pastor, separa a menina do louvor, escandaliza a igreja, acaba com a igreja. Aí um belo dia eles estão sentados por aqui, querendo recomeçar a vida, e não se recomeça a vida do jeito errado. Alguém está me ouvindo? Me sinto muito, me desculpe, eu não quero a sua infelicidade. Pelo contrário, eu quero que você seja feliz. Mas o profeta tem que ser como Elias. Elias não poderia falar o que Acabe gostaria de ouvir. Elias tinha que falar para Acabe o que Deus estava mandando Elias dizer para Acabe. Então o que Deus estava mandando Elias dizer para Acabe é o seguinte: Acabe, o que você plantou você vai colher. O mal que você causou, a desgraça que você causou, Acabe, você vai colher para a sua vida. Do jeito que você fez, Acabe, vão fazer com você. Ninguém pode querer ser feliz deixando pessoas destruídas pelo meio do caminho. Ninguém pode ser feliz, querer ser feliz deixando gente arrebentada pelo meio do caminho, e depois passar a viver como se nada tivesse acontecido. Cada um de nós vai ter que prestar conta com Deus. Alguém está me ouvindo aqui? Amém ou não amém? Então não queira aquilo que não é seu por herança. Vai ser sempre um gatilho. Eu sei que tem muita gente que fica triste quando eu falo isso, mas eu não posso enganar você. Vai ser sempre um gatilho. Vai ser sempre um foco, um motivo de inflamação, de inquietação, de perturbação, de falta de paz. Você vai poder ter bons momentos na cama, e o resto da vida vai ser o inferno. E aí você vai ter que ver se vale a pena isso. Diga: não queira aquilo que não te pertence por direito. Deus é justo, Ele é misericordioso, mas Ele também é justiça e juízo. Amém? E tem algumas coisas na vida que a gente tem que, diga isso, tem algumas situações na vida que a gente tem que tomar uma decisão. E não é fácil para mim como pastor falar isso, porque eu sei que algumas pessoas até saem da igreja por causa disso. Tem alguns pastores que pulam essa parte. Eu não posso pular essa parte.
Eu quero o seu bem. Amém ou não amém? Ah, pastor, mas eu gosto dessa pessoa, essa pessoa gosta de mim. Mas gostar é algo que você decide. Amar é algo que você decide. E você só gosta da pessoa errada até o dia que você quiser. No dia que você quiser deixar de gostar da pessoa errada, você deixa. Você alimenta uma situação ou você luta contra essa situação? Alguém está me ouvindo aqui? Em terceiro lugar, fica de pé. Em terceiro lugar, vixe, o negócio ficou murcho. Pode abrir a boca para glorificar o Senhor. Em terceiro lugar, tenha sabedoria para enfrentar a maldade dos homens. Diz aí para quem está perto de você: sabedoria, discernimento para enfrentar a maldade dos homens. Olha para cá. Eis que eu vos mando como ovelhas no meio de... Eis que eu vos mando como ovelhas no meio de... Sejam mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Alguém está me ouvindo aqui? Ser bom é uma coisa, ser besta é outra coisa completamente diferente. É isso aí, povo de Deus. Após essa palavra com o pastor Márcio Prado, mensagem do coração de Deus para o teu coração. E eu quero encerrar essa programação. Estamos chegando aí aos momentos finais de mais uma edição do Manhã de Bênção na TV, nesta sexta-feira, deixando um convite muito especial para você. Você ouviu aí na nossa programação de hoje testemunhos da glória e do poder de Deus, e eu quero te convidar a vir viver com a gente essa fé. Te aguardamos neste domingo no Ministério Nova Vida, na Vila Peri e em Maracanaú. Pastor Márcio Prado estará no altar pregando a palavra de Deus em 3 horários. 8h30 da manhã é lá na Vila Peri, é o nosso devocional. Cônego de Castro, 19h20 na Vila Peri. Em Maracanaú, Grande Maracanaú, às 17h30, 5h30 da tarde, Pastor Márcio Prado aguarda você para o grande culto do Mover de Deus em Maracanaú. E novamente lá na Vila Peri, às 19h30, é o grande culto do Mover de Deus, Pastor Márcio Prado também pregando a palavra de Deus. Nosso endereço na Vila Peri é muito fácil acesso, Cônego de Castro, 19h20. A nossa igreja fica ali vizinho à subestação da Enel, em frente à praça. A praça é conhecida como Praça da Coelce ainda. Tem parada de ônibus em frente à igreja, tem ônibus que passa em frente à igreja, do Terminal da Parangaba, Parque Presidente Vargas, Conjunto Esperança Parangaba e Vila Manuel Sátiro 2. Essas 3 linhas de ônibus saindo de dentro do Terminal da Parangaba passam em frente à igreja, do Terminal da Parangaba até a igreja, apenas 5 minutos. Então é muito fácil o acesso ao Ministério Nova Vida na Vila Peri, e eu aguardo você neste domingo. Pastor Márcio Prado estará pregando a poderosa palavra de Deus. Nossa igreja tem um amplo estacionamento para você que vem no teu veículo próprio, guardar o teu veículo e ficar tranquilo adorando ao nome do Senhor Jesus. Então domingo Vila Peri, domingo Maracanaú, vem viver com a gente essa fé. Aguardamos você neste culto poderoso e abençoado. Eu estou ficando por aqui em mais uma programação do Manhã de Bênção na TV, nesta sexta-feira maravilhosa. Que Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família. Te aguardo domingo na igreja. E semana que vem, segunda-feira, a partir das 7 horas, estaremos de volta aqui na nossa programação do Manhã de Bênção. Fiquem todos na paz, um cheiro no coração e até mais. Você está se sentindo cansado, fadigado, sem ânimo? Então você tem que usar o polivitamínico Vitamix, que combate cansaço físico e mental, esgotamento físico e o desânimo. O Vitamix combate a impotência sexual. É isso mesmo que você ouviu. O Vitamix combate a impotência sexual em homens e mulheres. Ligue já, 987763030 ou mande mensagem no WhatsApp, 987763030, 987763030.